homem de caráter irretocável. O que significa isso? Um caráter que não requer retoque. As mulheres entendem muito isso quando elas fazem uma maquiagem, aí depois, num dado momento, elas vão ao banheiro e dizem: eu vou retocar a maquiagem, vou corrigir. E Jó não precisava desta correção, pois a Bíblia vai dizer bem claro, e aqui no tópico 1.1, que ele era um homem íntegro, falando de sinceridade. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. E como é importante, nós, como homens e mulheres de Deus, temos um caráter ilibado, uma vida ilibada diante do Senhor. Edvard Klump asseverou o seguinte: quer realmente conhecer o caráter de uma pessoa? Então espere, ela não vai conseguir por muito tempo esconder os seus princípios. Ou seja, basta você observar uma pessoa por um período de tempo e ela vai revelar quem ela é. Pode até esconder por um período, mas uma hora isso vem à tona. Então é muito importante nós observarmos as pessoas. E o mundo nos observa como cristãos. Por isso nós precisamos andar em integridade, em retidão, porque as pessoas estão olhando para nós. Paulo vai dizer que nós somos como uma carta aberta lida pelo mundo. O mundo lê a nossa vida. E se nós andamos corretamente, o próprio mundo dá testemunho de nós e testemunho de Deus. Agora, se não andamos corretamente, com certeza nós iremos acabar envergonhando o nome do nosso Deus. D.L. Moody, grande pregador, diz que caráter é aquilo que nós somos quando ninguém nos vê. Ele usa a expressão que é aquilo que nós somos no escuro, diferente de reputação. O que é reputação? Reputação é aquilo que as pessoas dizem que você é, e caráter é aquilo que você é de verdade. E aí o comentarista vai trabalhar a questão do mau caráter, que é o oposto aqui de alguém como Jó, que tinha um caráter ilibado. Define uma pessoa que não merece confiança, o mau caráter, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Aqui o comentarista está destacando que caráter é um valor nobre, que é algo que nós precisamos zelar por ele. Porque aquele que é mau caráter, ele é mentiroso. Um cristão deve ser mentiroso, sim ou não? Não. A Bíblia diz que nós, quando nos convertemos, devemos abandonar, né, pastor Ricardo? A mentira. Feliz ver aqui o pastor Ricardo aqui, mãe Lisa ali, maravilha. Já estávamos com saudades. E uma pessoa que é mentirosa, ela não provém de Deus. O desonesto, um cristão deve ser desonesto? Também não, pelo contrário, ele deve ser honesto em todo o seu procedimento, em todo o seu viver, nos seus negócios. Eu fico muito preocupado com crentes que fazem negócios, principalmente se a gente tem meio assim aquela dúvida se ele é crente de verdade. Por quê? Tem gente que tem o nome de crente, mas não tem um caráter cristão. E aí, na hora de negociar, ele dá balão nas pessoas, ele enrola, ele vende carro adulterado. Pastor, tem gente que tem loja de carro aí, misericórdia, é melhor você comprar de um ímpio do que você comprar de um cristão. E quantos de nós já ouvimos a seguinte frase: eu prefiro fazer um negócio com um ímpio do que com um cristão? Isso é uma vergonha. Por quê? Porque um cristão de verdade, nós deveríamos dizer: não, eu prefiro fazer um negócio com um cristão, porque o cristão tem palavra. O cristão, ele vai agir com honestidade. Agora, o problema é quando essas coisas não são observadas.
muitas vezes é dissimulado, explora a boa fé das pessoas, compra, não paga. Será que acontece isso? Acho que não. Graças a Deus aqui não acontece, né? Eu acho que só nas igrejas dos outros que alguém compra e não paga, que ninguém precisa ligar dizendo: pastor, fulano aí da sua igreja comprou aqui e não pagou, né? Graças a Deus isso não acontece, né? Então nós precisamos observar, porque isso muitas vezes depõe contra a fé que professamos. Então nós precisamos andar em honestidade, ter um caráter cristão, porque este é o propósito bíblico. E quando é um líder, pior ainda. Aí você pode maximizar isso daí, multiplicar isso daí por 100 vezes mais. Por quê? Porque o líder, ele está à frente. O líder é aquele que ensina. O líder é aquele que corrige. O líder é aquele que dá direção. Aí imagine você ter um líder que ele está falando, você fala assim: as palavras dele é uma beleza, mas na vida, a vida dele é toda torta. Quer dizer, olha que testemunho horrível. Ele está dizendo para a gente ser honesto, mas eu estou sabendo que ele é desonesto, que ele compra, não paga, que ele prega, mas não vive. Quer dizer, isso é terrível. Isso é um péssimo testemunho para o Evangelho. Então nós precisamos entender que esta lição é fundamental para poder avaliar e apurar qual tem sido o nosso caráter cristão. Qual tem sido a nossa conduta diante de Deus? O que as pessoas dizem de nós? É bem verdade que alguém pode dizer alguma coisa de você que não seja verdade, que não seja real. Mas quando isso começa a se tornar unanimidade, aí, peraí. Aí será que todo mundo está errado e você certo? Aí a gente precisa pensar. Então nós precisamos ter um nome limpo. O cristão precisa ter um nome limpo, sim ou não? Precisa. Ele precisa comprar e pagar, sim ou não? Sim. Ele precisa ser visto tanto na sua comunidade como lá fora, como alguém que dá bom testemunho cristão, sim ou não? Sim. Então isso é muito importante. Valdenice Botelho, uma escritora, diz que o mau caráter sempre acha outro mau caráter que o admire e que o aprove. Você já viu isso? Parece que o mau caráter ele atrai o outro mau caráter para viver com ele. Até porque essas pessoas precisam se aproximar de pessoas que coadunam com as mesmas atitudes para poder validá-las. E de repente você vê alguém mau caráter e fala assim: mas se alguém mau caráter foi lá, mas o outro também é mau caráter, eles vão andar juntos. Porque o mau caráter não vai conseguir andar com quem tem um caráter correto. Porque a qualquer hora ele vai ser corrigido, ele vai ser repreendido, e o mau caráter não quer ser corrigido. E quando isso acontece na igreja, o que se faz? Sai daqui e muda para outro lugar. Aí vai se encostar lá perto de outro mau caráter. Porventura, se achar alguém que tem um caráter correto e corrigi-lo, daqui a pouco ele muda, vai para outro lugar. E ele esquece que à medida que ele muda, ele leva o problema com ele. Por quê? Porque ele é mau caráter. Infelizmente, na igreja evangélica existe isso. Não gostaríamos que existisse, mas infelizmente existe. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos aí, do capítulo 1 ao versículo de número, do versículo 1 ao versículo de número 5 do capítulo 1, nós vamos ver estas qualidades destacadas aí da pessoa de Jó. Em primeiro lugar, Jó era íntegro. A palavra íntegro aqui no original hebraico significa inocente, sem culpa. No grego, mais precisamente na Septuaginta, que é a versão 70, traduzida do hebraico para o grego, tem o sentido de aletinós, da raiz aleteias. Tem uma palavra que Paulo escreve a Timóteo dizendo: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra. Aí vem a expressão aleteias, a palavra da verdade. Então a expressão aqui, aletinós, remete
alguém que é verdadeiro. Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas suas intenções, afeições, diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e para com os homens. E fique guardado isso para nós. Nós não temos só uma responsabilidade com Deus, mas nós também temos uma responsabilidade social para com os homens. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, Jó sendo íntegro. Segundo lugar, o texto diz que Jó era reto. A palavra hebraica iazar, alguém justo e direito. Na Septuaginta, no grego, usa a palavra aminemptos. Essa expressão possui o sentido de alguém irrepreensível. Alguém irrepreensível não é alguém que, num dado momento da vida, precisa ser corrigido ou repreendido por alguém. Mas a expressão irrepreensível é aquela pessoa que não é repreendida costumeiramente, que toda hora você tem que chamar atenção, que toda hora você tem que corrigir, que toda hora você precisa dizer que a pessoa precisa fazer o que é certo. Ora, se ela já está aprendendo, ela precisa praticar aquilo que está aprendendo, para que ninguém precise ficar lhe repreendendo o tempo todo, como uma criança que não tem conhecimento e você diz, não faz isso, daqui a pouco ela está fazendo, você vai lá e corrige, aí daqui a pouco ela está fazendo de novo, você vai lá e corrige, daqui a pouco ela faz, e é um exercício constante, e às vezes até cansativo, até que a criança entenda e não faça mais. Jó era alguém que não precisava de repreensão naquilo que ele fazia e no seu procedimento. 1 Timóteo 3:2 diz, convém que o homem de Deus e o obreiro seja irrepreensível. Portanto, este homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Ainda Filipenses capítulo 2, versículo de número 14 a 16 na parte A, diz assim, fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Redobre a sua atenção, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha como nós devemos ser no meio desta geração corrompida e perversa, porque o mundo já é corrompido, o mundo já é desonesto, o mundo faz coisas que escandalizam. Agora nós não. Nós temos que viver diferente. Agora o mau caratismo é alguém que deve e vira as costas, que se esconde. Quando vê alguém vindo ali, aquele é o meu credor, ele atravessa e entra na loja escondido aqui, disfarçando. Isso é ruim. Fazer de conta que se esqueceu, tem uma amnésia espiritual, né? Ele esquece das coisas. Não, gente. A palavra do cristão, diz a Bíblia, é sim, sim e não, não. O que passar disso, diz a Bíblia, é procedência, não ouvi, é procedência maligna. Então nós precisamos ter palavra. O cristão precisa ter palavra, sim ou não? Então olhe para alguém pertinho de você e fala assim, vamos ter palavra? Vamos ser firme na palavra? Aí ele diz, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre os quais, o qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Eu concluo aqui com o tópico 1:3, que Jó era temente a Deus e desviava-se do mal. Diga comigo, Jó era temente a Deus e se desviava do mal. Fale para o seu irmão, vamos desviar do mal? Mas para desviar do mal precisamos ser tementes a Deus. Jó é descrito como alguém temente a Deus e que se desviava do mal. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é honrar a Deus em toda a sua vida. Estas palavras, de acordo com os termos relativos aqui do hebraico e também do grego, significa que Jó devotava a sua vida em culto, em adoração a Deus, e por isso mantinha o mal sempre distante da sua vida.
E veja que quando os filhos faziam as festas, Jó dizia: vai que porventura eles tenham pecado, então eu vou já oferecer um sacrifício por cada um deles, vou orar por eles. Jó acordava de madrugada e clamava pela sua família, pelos seus filhos. Tamanho era o temor de Deus, caso os filhos tivessem feito alguma coisa errada. Ele já orava e já apresentava um sacrifício do Senhor para que nada de mal acontecesse. Isso mostra, conforme as Escrituras, que antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então vamos temer a Deus. Sendo assim, Jó era um homem sincero, com caráter ilibado, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quantos podem dar glória a Deus por isso?